Olá, seja bem-vindo ao meu canal Telmanismo. Nesse vídeo, vou falar um pouco mais sobre a introdução do pensamento telmanista. Telmanismo. Eu vou chamar o telmanismo de religião, né? Até porque também eu acho que vai se enquadrar como uma religião ou um pensamento filosófico. Mas eu acho que religião vai servir. Religião acho que vai ficar legal. É, esse Esse pensamento telmanista, ele surgiu baseado na minha crença deísta. Então hoje, né, eu me considero um deísta. E para quem não sabe, talvez não seja de conhecimento de todos, o pensamento deísta, ele é um pouco diferente do pensamento teísta em relação a Deus. Então vamos lá. As pessoas que acreditam em Deus através de uma religião, por exemplo, um cristão, um judeu, um muçulmano, essas pessoas que têm uma visão de Deus baseado em alguma religião que elas seguem, é considerada teístas, né? Com T, teístas. E eu fui teísta praticamente durante a minha vida quase que toda, porque quando eu nasci, minha família era de religião e é ainda, inclusive, de religião protestante cristã, né? Hoje chamado de evangélicos. Mas minha família é evangélica, então, naturalmente, os pais de uma família, os pais de uma família que segue uma religião, eles vão ensinar os filhos a seguir a mesma religião, porque é o que eles acreditam, né? A forma como eles enxergam o mundo, eles acreditam que aquilo é a verdade, é uma coisa boa. Enfim, é a fé que eles têm e essa fé eles querem transmitir para os filhos também. E assim, culturalmente, socialmente, isso aí não é novidade para ninguém que o pai leva o filho ali para a religião que ele frequenta e ensina que aquele ali é o caminho, que aquele ali é a verdade, enfim. Então, durante a minha vida, eu segui esse rumo, esse caminho de uma crença em Deus através da religião. Frequentei a igreja praticamente a minha vida quase que toda, né? Participei da igreja, tive cargos na igreja, de obreiro, enfim. E cheguei até, fui líder de jovem, é o caminho que muitos obreiros fazem dentro da igreja. Eu pertenci à igreja Assembleia de Deus. Então, eu fui líder de jovem, coordenador, cheguei a dirigir algumas igrejas, algumas congregações, como pastor da igreja ali. É um caminho natural, só que eu tenho uma personalidade, isso desde a minha infância, de eu sempre fui muito questionador nas questões das coisas que não fazem sentido para mim. Talvez isso seja até um problema, mas quando eu vejo alguma coisa, ou quando eu percebo, ou quando alguém me fala alguma coisa que para mim não faça muito sentido, aquilo não sai da minha cabeça, né? Na hora ali talvez eu até deixe passar, não fique ali questionando no momento, mas aquilo é uma coisa que depois eu fico pensando e refletindo, né? Então qualquer coisa que não faça sentido para mim dentro de alguma instituição, eu paro para refletir, para ver se aquilo faz sentido para mim. Então hoje, as coisas que eu acredito em relação a Deus, ao mundo, à sociedade, ao homem e etc, são coisas que para mim faz sentido, baseado na experiência da vida que eu tive, tá? Então, essa religião do telmanismo, o telmanista, né, o pensamento telmanista, a religião se chama telmanismo, o pensamento é telmanista, eu acho que fica bonito assim, bom assim, enfim. Mas esse pensamento telmanista surgiu baseado nessa minha experiência que eu tive de vida, da forma como eu vejo o mundo, e de alguns pensamentos dos quais eu sou simpatizante, né? Então, por exemplo, eu sou simpatizante da filosofia humanista, aquela filosofia do século XIV, XV, né? Ali no período em que está saindo ali da idade média e vai entrar para a idade moderna ali, então esse pensamento humanista começa a surgir naquela época, principalmente com um pensamento mais antropocêntrico, né? Na Idade Média e antes, o pensamento
das pessoas era muito teocêntrico, né? Então as pessoas em tudo colocavam Deus no centro das coisas. Então Deus era considerado o centro do universo para as pessoas, e, enfim. Então tinha muita força o pensamento em Deus na vida das pessoas, né? E esse pensamento humanista, ele muda um pouco essa visão do ser humano, e o ser humano deixa então de ter Deus no centro do universo e coloca o homem como centro do universo, né? Então é um pensamento mais antropocêntrico, né? Antropocêntrico e mais racionalista. Eu gosto muito dessa ideia, sou simpatizante, né, desse pensamento, dessa filosofia. Então como falei, na minha crença, eu enxergo o mundo dessa forma. Além da crença deísta em Deus, eu falei para vocês o teísmo, que o teísmo é essa crença que acredita em Deus através de uma experiência religiosa, e eu contei um pouco da minha experiência religiosa, que é a crença teísta, né? Enfim, passando um determinado tempo, eu deixei de frequentar a igreja e sempre comecei a refletir muito sobre Deus e igreja, a humanidade, enfim, o ser humano, a sociedade, a cultura, sobre filosofias, enfim. E para mim, o que faz sentido hoje, na minha visão de mundo, é uma visão deísta, com D, né? Deísta. Então, o deísmo é aquela crença em Deus em que as pessoas acreditam que Deus existe, só que esse Deus está fora das religiões. Esse Deus não é um Deus apresentado dentro das religiões. Porque, por exemplo, o Deus que é apresentado pelas religiões não é a forma que eu enxergo Deus, e nem que os deístas enxergam, certo? Isso aí é um tema que vai ser discutido, eu vou discutir inclusive em outros vídeos, é um tema muito longo, entendeu? Só para vocês terem ideia, por exemplo, eu não entendo que Deus iria, pela forma que eu enxergo Deus, eu não acredito que Deus iria criar o inferno, por exemplo, que é um lugar de sofrimento, tormento eterno para as pessoas. Para mim não faz sentido nenhum. Para mim não faz sentido nenhum existir um Deus bom, piedoso, extremamente inteligente, incompreensível, porque o ser humano não consegue compreender a vontade de Deus, o ser humano não tem essa capacidade, isso é óbvio. Então, para mim não faz sentido esse Deus ter criado um lugar de tormento e sofrimento para deixar o ser humano lá, a alma humana, enfim, pela eternidade. Isso aí, isso não faz sentido nenhum na minha opinião. É claro que tem muitas pessoas que acreditam nisso. Eu respeito a opinião de todo mundo. Essa é a minha forma de pensar. Eu não acredito que o que eu penso seja a verdade absoluta. Na verdade, para mim, na minha opinião, ninguém, além de Deus, conhece a verdade absoluta, né? O que nós acreditamos por conta de uma experiência que tivemos durante a nossa vida. Então, por exemplo, em questões de ateu, de pessoas que acreditam em outras religiões, eu compreendo perfeitamente, porque elas tiveram uma experiência de vida diferente da minha, diferente da de todo mundo. Todas as pessoas têm uma experiência diferente de vida, e por ter cada um a sua própria experiência, cada um enxerga o mundo à sua maneira, com sua ótica, com seus olhos. Ninguém pensa igual, né? Todo mundo sabe disso. Então, em relação a Deus, em relação às coisas, enfim, que acontecem no mundo, que acontece depois da morte, etc., eu tenho a minha forma de pensar, que é o que para mim faz sentido. Não é a verdade absoluta, porque eu tenho consciência de que eu não sei qual é a verdade absoluta. Eu só sei o que eu acredito que faz sentido para mim, é isso que eu falo. Eu vivi um momento da minha vida em que eu acreditava que eu sabia o que era a verdade. Principalmente quando eu era membro de religião, que era membro de religião teísta, né? Que eu acreditava em céu, inferno e tudo que eu aprendi na igreja. E eu tinha aquilo ali como uma verdade absoluta, né? É uma estrutura. E quando eu perdi essa estrutura, eu fiquei meio que sem chão na época. Porque para mim era a minha fé, a verdade estava fundamentado naquilo. E hoje eu enxergo as coisas totalmente diferentes.
Só que eu não digo que eles estão errados ou que eu esteja certo. Eu só digo que eu enxergo as coisas totalmente diferente. E eu lembro que quando eu enxergava as coisas como os evangélicos, os religiosos enxergam, para mim eu tinha a verdade absoluta em mim, e eu falava as coisas como se aquilo fosse verdade, porque para mim era verdade. Hoje eu, como disse, eu entendo as coisas de forma diferente. Então hoje eu entendo que eu não sei o que é a verdade. Eu acredito que ninguém nesse mundo sabe o que é a verdade absoluta. As pessoas vivem, como já falei, baseados nas experiências que têm, né? A verdade é algo muito interpretativo. Cada pessoa faz uma interpretação da realidade, uma interpretação das coisas da vida, uma interpretação, enfim, de Deus, de tudo. Por isso, a verdade de cada pessoa é algo muito individual. O único ser que pode saber qual é a verdade absoluta é Deus. Fora Deus, nenhum homem pode saber qual é a verdade absoluta, tanto do que acontece nessa vida, do que aconteceu antes dessa vida, do que vai acontecer após essa vida. Então, se alguém me pergunta o que vai acontecer depois da morte, eu tenho a minha ideia. Eu vou depois fazer um vídeo falando isso, mas é o que para mim faz sentido. Agora, se é verdade ou não, não tem como eu saber. É impossível o homem saber o que acontece depois que ele morre. É impossível saber. O pessoal pode acreditar em várias teorias. Teorias tem muitas, mas verdade só quem sabe é Deus. Então, partindo desse princípio que a verdade só quem conhece é Deus, o que eu vou falar e o meu pensamento até humanista é um pensamento baseado na reflexão, baseado no raciocínio lógico, baseado nas experiências que eu tive de vida, tanto dentro da religião quanto fora, baseado na minha interpretação a respeito de questões filosóficas, e todo esse pensamento eu organizei e eu vou soltando nos vídeos, vou criando vídeos referente a cada uma delas, por conta disso. Mas depois que eu saí da igreja, né, eu sempre me deparo em debates a respeito disso com pessoas que frequentavam, até amigos da própria igreja. E as pessoas sempre me perguntam, você tem religião? Qual que é a sua religião? Qual que é a sua religião? E eu sempre digo, olha, eu não tenho religião. Eu tenho uma crença em Deus, eu tenho fé em Deus. E é engraçado que as pessoas têm até dificuldade, isso é uma coisa que eu vou falar depois. As pessoas têm muita dificuldade de entender a diferença entre acreditar em Deus e acreditar em Deus através da religião. Tanto é que quando eu falo que eu não frequento igreja, que eu não acredito em livro sagrado de religião nenhuma, que a minha fé em Deus é baseada na minha experiência com Deus, na minha experiência de vida, as pessoas por aí até me chamam de ateu, falam que eu não acredito em Deus porque simplesmente eu não frequento igreja. Então, para você ver como que o pensamento das pessoas é muito condicionado à forma religiosa que foram apresentada à pessoa de Deus, ao conceito de Deus, né? A reflexão sobre Deus. Então, as pessoas estão muito apegadas à religião. Elas têm dificuldade de aceitar e de entender que existe uma crença em Deus fora das religiões. É algo que para eles parece ser absurdo, né? Mas enfim, isso é uma coisa que falarei mais pra frente. Pessoal, esse vídeo já tá muito grande, eu acho. 13 minutos. Enfim, não tá tão grande não, 13 minutos. Mas vamos lá, eu já vou para a reta final desse vídeo. E como eu disse, eu quero falar nos próximos vídeos sobre a questão de Deus, do homem, cultura. Eu tô lendo aqui que eu escrevi aqui um esboço aqui. Ou um roteiro, ou algo parecido com isso. Porque eu ia fazer esses vídeos aqui e eu comecei a procurar no YouTube como criar roteiro para fazer vídeo, como criar vídeo para o YouTube, mas sabe, dá muito trabalho, dá trabalho demais. Eu quase não desisti desse canal, porque eu fiquei 2 dias aqui gravando vídeo, regravando, depois tentando editar, e nossa, aí o pessoal nos vídeos do YouTube coloca a musiquinha.
colocam outras cenas, colocam imagem, nossa, faz toda uma edição, eu acho muito legal, inclusive, mas dá muito trabalho. E eu confesso que eu tô com pouco tempo, que hoje eu tô trabalhando das 2, o meu horário de trabalho é de 1h40 às 10 da noite, de segunda a sábado, né? Então, eu tenho só a parte da noite ali, muito pouco tempo para gravar, editar e fazer tudo. E aí, cara, não dá, é muita coisa. Então eu vou fazer um negócio meio natural aqui. Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo, mas musiquinha, desenho, todos esses enfeites que os YouTubers colocam aí, eu não vou colocar nos meus vídeos, tá? Eu respeito a forma como que eles fazem, os vídeos deles, mas o meu vídeo vai ser bem prático, bem natural, da forma como se eu estivesse falando com você frente a frente, sem muita edição. Bem natural, eu acho que isso é melhor, sabe? Eu acho que aí vocês podem compreender melhor o que eu falo, não fica nada muito superficial, enfim. Vocês podem comentar depois nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Eu vou respeitar o comentário de cada um. Eu sei que muitos vão me criticar pela forma, pelo que eu vou falar, porque é normal, no sentido de as pessoas criticam alguma coisa, algum pensamento diferente do delas. O ser humano tá assim hoje. Enfim, depois eu vou fazer outro vídeo falando disso, né? Desse confronto que as pessoas têm, né? Tipo, qualquer pensamento, qualquer coisa que vai diferente do que elas acreditam, elas acham que tem que confrontar, que tem que ir sabe, o debate, pra guerra. Eu acho isso totalmente desnecessário, né? Enfim, gente, já falei demais por aqui. Olha, então eu vou falar sobre o conceito de pecado, o conceito do sagrado, o conceito de sociedade, bem e mal, vida após a morte, o que é divindade, o que eu acredito e o que eu acho a respeito dessas outras religiões que estão espalhadas pelo mundo e que vocês conhecem muito bem. Vou fazer um vídeo sobre cada tema. Gente, olha, muito obrigado. Para quem ficou até o final, obrigado. Para quem não ficou também, de qualquer forma, esse foi o primeiro vídeo de introdução ao teomanismo. O teomanismo é a junção da crença deísta em Deus, que é essa crença que acredita que Deus existe fora das religiões, ou seja, o Deus que é apresentado pelas religiões não faz sentido. Então as pessoas acreditam em um Deus diferente do que as religiões ensinam e pregam, crença deísta, e também da filosofia humanista. Filosofia essa, né, que é mais racionalista, mais antropocêntrica, que acredita ali na ciência, que gosta muito de estudar a ciência, que é o caso. Então, baseado principalmente nessas duas linhas de pensamentos que eu dei origem ao teomanismo. Como eu falei, as pessoas me perguntavam, você tem religião? Tem. Então eu falava sempre que eu era deísta. Agora, se alguém me perguntar, eu falo, sou teomanista agora. Aí se alguém me perguntar o que é o teomanismo, eu falo, entra no canal. Entra no meu canal do YouTube que você vai ter todo lá explicado por tópico, por tema, de forma organizada, para você conseguir criar uma linha de raciocínio e entender o que eu vou falar. Porque se eu for falar fracionado, de forma fracionada, é difícil a pessoa vai entender, difícil a pessoa vai conseguir entender e chegar entender como eu cheguei a essa conclusão e como eu penso dessa forma. Então acredito que de forma organizada dos pensamentos vai ser mais fácil para as pessoas compreender qual que é esse pensamento teomanista. Se alguém se identificar, se gostar, se alguém se interessar, eu faço um convite para se inscrever no canal. Vou estar postando mais vídeos e a gente vai ter um grupo de ideias, de debates e tal, para a gente crescer no conhecimento, na investigação, na forma de enxergar a realidade, partindo do princípio, como eu já falei, de que a verdade é algo, para o homem, é algo inalcançável, né? Para o homem é inalcançável a verdade absoluta. Só quem tem a verdade absoluta é Deus. O que nós temos é forma de ver o mundo, forma de enxergar, forma de pensar. Eu penso dessa forma e eu respeito a forma como todos pensam. E te agradeço por ter ficado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo, te encontro lá. Tchau.